Boa noite, mais um Oxocast. Estamos aqui, Champac, muito boa noite a todos. Boa noite, Nissargan, boa noite a todos. O tema é continuidade, né? Desmistificando a meditação. É um tema, eu vejo como realmente vasto, 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 vasto. E eu não imagino que a gente vai esgotar nesses. Eu não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai continuar com desmistificando três, ou a gente alterna com outra coisa, a gente decide depois. Mas vocês que estão presenciando aqui com a gente, coloca as suas questões. Nós temos muitas questões. Hoje vai ser mais um dia para a gente colocar questões, né? E tentar resolver, né, Champac, se a gente conseguir, né? É um desafio, porque tudo tem seu lado, né? A gente vai, pelo menos, colocar as compreensões da gente a respeito de uma série de questões que foram levantadas, né? E que a gente vai estar trazendo aqui, essas questões, né? Uhum. Isso, mas fique à vontade. A gente adoraria ter essas questões aí, né, de vocês. Champac, a gente já começa ou Sim, não? sim. Eu recebi até uma pergunta que não foi nem através do chat, né? Mandaram para mim direto, e que eu achei ela muito interessante. E ela, assim, ela traz uma complexidade nela, né? Para a gente desenvolver. E, assim, inspirado no Osho, qual tem sido o seu processo enquanto meditador? Ixi. Porque, assim, essa pergunta, ela pode ter um desdobramento enorme, né? Porque Aham. qual que é o processo inspirado no Osho como meditador? Então, se a gente for ver, eu acho que eu e você também, como Uhum. foi o nosso processo de entendimento na meditação, desde o começo, há 40 anos atrás, né? Até hoje, houve muita sacação, né? Uhum. O processo ele foi contínuo, ele continua a se transformar, né? Ele não Uhum. parou ainda, né? Então, se a gente for pontuar todas as mudanças, isso vai longe. Vamos começar? Você quer começar, Champac? A gente Posso, vai. posso, eu tenho, assim, eu tenho até um dado curioso, até interessante, né? Que eu lá atrás, quando eu estava começando, conheci o Osho e comecei a ter prática de meditação, de repente eu tive um sonho lá atrás. Um sonho que eu estava até num salão de uma escola que eu dei aula no interior de Minas, e de repente o Osho apareceu, ele chegou até perto de mim e falou assim: sabe aquele estado que você chega quando você está praticando meditação? Eu falei, sei. Eu falei, pois é, isso você tem que trazer para o dia a dia. Não é só aquela hora que você está sentado. Então, foi um negócio assim forte, tanto é que eu não esqueci. Isso ficou uma coisa. E quando eu comentei com alguém, o pessoal falava: não, hoje fala que ele entra no sonho da gente. Então, aí tinha toda aquela mitologia, toda aquela conversa, tudo aquilo que se dizia, né? É, E eu acho que é realmente um desafio esse de trazer, né, a meditação para o dia a dia, né? é. E eu coloco assim, colocando em termos de processo, Nissargan, eu vejo assim, eu tive uma fase inicial, tá? Aquela fase da gente chutar o pau da barraca, que tudo que aparecia era novo, porque eu estava simplesmente desmontando uma programação forte que tinha. Veio um segundo momento que o meu organizador era muito forte, então foi uma época que, assim, eu posso dizer que eu entrei dentro da organização do Sanias, com ligações com o pessoal de Puna, foi época que eu fui agente da Osho Internacional a respeito de direitos autorais do Osho no Brasil, e teve um momento que houve uma ruptura disso. E, assim, isso me traz muito uma coisa que eu peguei, quer dizer, quando o Osho fala assim, se aquilo que eu estou dizendo é verdade para você, se aquilo te bate, então aquilo passa a ser uma coisa sua.
que é a história de não ser seguidor, né? E uma coisa que eu ouvi do Osho assim, muito forte é que assim, a existência é cuidadosa contigo, ela cuida de ti. Então, confia na existência. E assim, em algum momento ele fala, você chama de existência, pode chamar de vida, você chama de Deus, chama de universo, não interessa o nome que você dá, mas existe alguma coisa que cuida de você, que te protege, confia nisso. E que dá, E eu dá senti, toques, né? E dá toques. exatamente. E eu senti que em determinado momento houve uma ruptura. Aconteceu alguma coisa que não vem ao caso explicar, mas que me deu uma rasteira. E aquela história que eu estava de estar participando dessa organização desmontou. E quando desmontou, veio aquela sensação do seguinte: aquilo, se existe uma coisa verdadeira, essa coisa aflora. Então, eu faço até uma analogia lá com aquele filme do Sansara, da história do monge que saiu, ele foi viver a vida tal, e no final ele volta. E eu, assim, nos últimos 15 anos, mais ou menos, aconteceu esse desmonte, essa ruptura, coincidiu com um problema de saúde da minha mãe, eu voltei para Juiz de Fora, e foi um momento em que eu dei uma relaxada numa disciplina que eu me impunha para mim mesmo. E nisso, aconteceram uma série de coisas. Eu posso dizer assim, que eu fui para o mundo, fui viver a porção de coisas, e eu sinto que, assim, há 2 anos para cá, mais ou menos há 2 anos, por volta disso, alguma coisa começou a aflorar dentro de mim. E começou a vir um chamamento em que eu voltei novamente à disciplina de sentar para me aquietar, para entrar em processo de meditação, e voltei à leitura, voltei a ficar ouvindo vídeos do Osho. Então, eu sinto que o meu processo ele veio forte. Eu estou sentindo isso forte hoje. Isso está interferindo em opção de coisa na minha vida hoje. Uhum. Então você foi o filho pródigo que voltou a casa. Exatamente. Que bom. E está curtindo. Não, é uma coisa que veio forte, sabe, Nisargando? Sabe Uhum. quando vem uma coisa que veio com a força e que, assim, eu rompi, eu posso dizer que esses 2 anos e pouco, eu vim rompendo com a porção de coisa que fui assim, vamos supor, eu não teria a palavra certa, talvez apurando mais, sabe? Uhum. Aquilo que realmente é válido, aquilo que eu tenho que pôr minha atenção, eu tenho que pôr minha energia, eu tenho que pôr o meu cuidado. E é uma coisa que incluiu até eu passar a produzir o meu alimento, passar a cozinhar o meu alimento, entendeu? Entrou em problema, é muita coisa que veio junto, sabe? É muita coisa. E que eu sinto que está muito legal, está muito bom, eu estou muito bem desse jeito. Beleza. Ó, em relação ao meu processo, eu tenho várias coisas que eu poderia dizer, mas pegando o gancho do que você falou, eu comecei a meditação considerando que apenas ela era o suficiente. Isto é, eu medito, 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 e o próprio meditar vai fazer o transporte desse estado ou da presença para o dia a dia. Então, eu achava, eu não precisava me preocupar com a consciência atentiva no dia a dia, porque ia ser automático, ia ser natural. Eu medito, então, naturalmente, eu fico mais presente no dia a dia. Então, qual que foi a minha observação? Realmente, no dia a dia, houve um pouco mais de presença do que o meu padrão. Mas aí teve um momento dentro desse processo, né, que é inspirado pelo Osho, que o Osho fala isso, né, como ele falou no teu sonho, né, para você trazer para a vida, eu percebi que eu tinha que ter uma ação voluntária para trazer para a vida. Não era uma coisa passiva. Eu medito e passivamente eu vou ficar mais presente no dia a dia. Então, dentro do meu processo, teve esse momento que eu saquei que eu tinha que me mobilizar mais ativamente para lembrar
da presença, lembrar de estar consciente também no dia a dia, que é o que a gente... Eu, pelo menos, tomo a meditação como aquela... Meditação é testemunhar, é uma mensagem que o Osho bateu muito. Então, eu tenho um entendimento do que é testemunhar, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Aí eu comecei a trazer isso para o dia a dia, voluntariamente. E eu percebi que no começo não foi tão fácil, mas cada vez foi ficando mais fácil. Então, por exemplo, quando eu falo em trazer esse testemunhar, eu uso outras palavras, mas usando a palavra do Osho, trazer o testemunhar para o dia a dia, eu procuro trazer para esse momento. Sempre é esse momento. Então, agora nós estamos fazendo uma live. Então, dentro do processo da meditação, eu fui sacando que o negócio é agora. Não é eu ficar presente quando eu estiver almoçando, né, jantando, mas é agora. E eu tenho que me lembrar disso. E eu comecei a me lembrar disso. E começou a ficar cada vez mais fácil. É claro que teve todo um processo, toda uma moldagem da meditação. Mas eu acho que é isso, eu acho que faz parte da resposta, né? Como é que foi o meu processo. Começou só com meditação, só com meditação. Eu não dispenso meditação, que fique claro, tá? Eu não dispenso meditação como técnica, né? E esse é um entendimento que também aconteceu com o tempo, né? A gente também pode falar sobre isso. Eu não dispenso ficar um dia fazendo uma meditação formal, todo dia, e eu faço por 1 hora, mas isso me dá impulso para que se torne realidade o trazer para o dia a dia. Se eu não tivesse isso, ia ser muito mais difícil. Então, eu acho que foi uma grande conquista para mim, esse entendimento, né? Faz parte, dentro do mesmo assunto que aconteceu com você. Você tem mais alguma sacação dentro do teu processo? Eu achei uma coisa bem interessante, que eu tinha separado aqui duas pequenas frases do Osho, que eu acho que é um reforço, né? Beleza. Assim, eu nem sei se hoje em dia continua sendo editado aquele livro Orange, que lá... Acho que sim, editora Cutrix, Certo, porque ele eu até traduzi ele, sabe, Champak? Uhum. Ele tinha sido traduzido, depois eles pediram para eu traduzir, e estranhamente eles não colocaram meu nome. Mas, eu tenho a impressão que a edição atual é a tradução minha. Então deve ter, sim. Ele faz um comentário sobre a dinâmica, aliás, sobre o primeiro estágio da dinâmica, e ele fala: respire o mais rápido e profundamente possível, ponha toda a sua energia, mas permaneça uma testemunha. Aí entra naquilo que você estava dizendo. Ele fala como se estivesse acontecendo no corpo e a consciência ficasse no centro olhando. Né? Essa é uma frase que eu acho que tem a ver para a gente, inclusive, explorar e conversar sobre isso. Né? Claro. E uma outra coisa que ele diz, que a meditação é uma qualidade que pode ser trazida para qualquer coisa. Tomar banho, comer, conversar com um amigo. Se você puder... Fazer uma live pelo Zoom. Exatamente. Se você puder desautomatizar suas atividades, toda a sua vida se tornará uma meditação. E eu entendo que esse desautomatizar é você deixar de sair da coisa robotizada, né? Condicionada. Exatamente. Automático, né? E você trazer consciência. Isso. Então, esse trazer consciência, ele implica nessa atenção. E você falando aí, eu até me lembrei que teve uma época que me bateu isso, porque o Osho falava de você tomando um chá, é uma meditação. Então, eu ficava, quando eu for tomar chá, eu vou procurar... E agora, né? E agora? É sempre depois, né? Sempre depois, exatamente. E nunca agora. Não, eu agora, até assim, só para acrescentar aí, eu, por exemplo, né, em coisa que eu estou fazendo hoje, né? Eu estou eu me inscrevi, né, num grupo de yoga da Shanti, que é grande amiga nossa, e eu adoro as aulas com ela, e senti a necessidade de trabalhar alguma coisa mais no corpo, me inscrevi numa academia. 2 vezes no passado eu detestei academia, mas agora eu estou pelo menos num lugar agradável. E estou aproveitando a hora que eu estou na esteira
para mim trazer a atenção para o momento presente. Está sendo uma coisa interessantíssima, porque assim, eu estou indo todo dia. Eu vou lá, hoje, por exemplo, eu fiquei 1 hora, 60 minutos. Quer dizer, vai falar, você ficou 60 minutos atento? Não, teve dispersão, teve hora que eu tive que aumentar a inclinação, aumentei e diminuí a velocidade. Então, você tem as coisas, uma pessoa que passou ali, que distraiu naquela hora, que veio perguntar se estava tudo bem, mas a maior parte do tempo eu estou cuidando de trazer atenção. É uma coisa de rotina. E é uma coisa de rotina, é uma coisa do cotidiano, mas é uma coisa que é relativamente fácil de trazer essa atentividade. É fácil, tem algumas situações que são mais fáceis do que outras. E eu fui descobrindo ao longo da minha vida o que é mais fácil, o que é mais difícil. Então eu vou começando pelo que é mais fácil. E aí sim, depois vai expandindo isso. Para mim, né, no caso desse processo, qual foi o processo da meditação? Dentro desse processo, aconteceu uma coisa de eu não me exigir além da minha capacidade. E eu ter consciência muito do meu limite. Eu tenho inconsciência, eu tenho uma ausência, eu vou fazer besteira. Agora, se eu ficar remoendo isso, me criticando por isso, me lamentando por isso, eu percebi que atrapalha o processo. Então, eu tenho consciência das ausências, mas eu encaro como natural, dentro do processo. E aí, quando eu encaro como natural, é mais fácil voltar ao estado que eu estou querendo, né? Se eu fico me reclamando, essa foi outra sacada, né? Se eu fico reclamando, eu demoro para voltar. Se eu aceito e acolho, eu volto com mais facilidade. Tem uma coisa que você falou sobre a coisa do automático, do mecânico, que a gente está no automático, está no mecânico. Normalmente é assim, né? Que a gente tem que trazer o estado de presença, de testemunhar para o dia a dia. É uma coisa que também eu percebi que quando nós estamos atentos ao momento, o automatismo e o mecânico, ele quebra por si. Você já reparou isso? A criatividade, ela vem dessa atentividade. Por isso que a gente fala que sai do automático, sai do condicionado. Eu estou atento, aí surge a criatividade por si. É interessante, é a primeira vez que eu fiz essa associação agora, que quebra o mecânico e o automático, porque a presença traz a criatividade e a espontaneidade. Aí você deixa de ser robô, você deixa de ser previsível. Quanto mais eu estou presente, mais eu percebo que eu sou imprevisível. As pessoas se surpreendem às vezes com as minhas reações. O entendimento da palavra testemunhar me parece central sobre o que é meditação, porque dentro desse processo teve o entendimento do que é de fato aquilo. Né? O que tem de comum de eu fazer uma meditação dinâmica do Osho? O que tem em comum, como meditação, eu fazer uma meditação eu sentado de olhos fechados? O que tem em comum eu fazer uma meditação no dia a dia, enquanto eu estou... Por exemplo, você está na academia. O que tem em comum? O que tem em comum de estar acontecendo a meditação agora? Em certo nível, né? Nós estamos fazendo uma troca agora, a transmissão ao vivo. Nós estamos tentando estarmos meditando nesse momento. O que é isso? Exatamente. Eu acho que até para fazer o gancho com aquilo que a gente tinha dito, né? Eu tinha lido aqui um trecho pequeno do Osho falando sobre o primeiro estágio da dinâmica, em que ele fala: respire o mais rápido e profundamente possível, ponha toda a sua energia, mas permaneça uma testemunha. Daí a importância da gente, a gente sentiu assim, a gente conversar a respeito dessa questão do testemunhar que está no centro da, né? Da questão. O Champac, eu estou querendo ler alguma daquelas frases que eu guardei no meu coração e também no arquivo do Word,
quando o Osho fala sobre testemunhar. Eu acho que vale a pena, sabe? Porque dá uma força. Eu não vou falar tudo. Isso, e eu acho importante, o Nisargam, por causa do seguinte, porque muitas vezes a gente procura traduzir para um vocabulário interno da gente, inteligível para a gente, o que é esse testemunhar, né? Porque isso está no centro, né? No centro do que o Osho fala sobre meditação, é o testemunhar. E o que é esse testemunhar, né? Então, eu acho que é muito É. importante. Né? Então, vou lá, eu vou começar a ler. Ó, presta atenção. É uma questão, assim, que eu acho que é a base do nosso entendimento, porque é daí que vem o nosso entendimento de meditação. A força está aí, a força propulsora que clareia, que começou a clarear, ela veio daí. Então, vou começar. Seu centro interno, eu não sei aqui, isso aqui foi um livro, até que eu traduzi também, A Linguagem da Existência, o nome do livro. Não vou citar os livros, mas cada um veio de algum livro. Seu centro interno, o qual é um elo de conexão com o coração universal, de onde você obtém a sua vida, o seu amor, a sua alegria, deve ser encontrado no testemunhar. A gente precisa entender o que é testemunhar. Outra coisa, outra frase. Somente uma coisa nunca muda em você, e esta é a testemunha, a vigilância, a consciência. Estações vêm e vão, flores desabrocham e desaparecem na poeira, mas no âmago mais profundo do seu ser está o grande mistério da consciência, o qual é eterna, a qual é a sua face original. Eu vou escolher agora frases mais curtas, mas eu tenho outras tantas e tantas e tantas. Vamos lá, uma bem curta. A palavra testemunha contém todas as escrituras. Forte, né? Seja simplesmente uma testemunha, um espelho limpo refletindo tudo sem qualquer julgamento. Vamos lá. Testemunhar é o todo da espiritualidade comprimida numa só palavra. A outra. Todo o meu método de meditação é ficar centrado na sua testemunha. Apenas lembre-se de uma palavra, testemunhar. Outra, testemunhar é uma palavra-chave para todos os meditadores. Outra, eu vou colocar como a última, porque ainda tem mais, mas aí eu acho que eu não quero ser chato. Esta é a única coisa que você precisa se lembrar. Você é uma testemunha, e tudo mais acontecerá por conta própria. E aí, é ou não é uma mensagem forte? É ou não é importante a gente entender o que é isso? E é importante, Nisargam, porque, assim, é fácil a pessoa, a partir do seu ego, do seu julgamento, da sua mente, da mente pensante e observadora e pesquisadora, ela falar, eu estou observando, eu paro aqui, estou observando que tem um barulho na casa do vizinho, eu estou observando não sei o quê. Então, é importante destrinchar por que é esse estado tão especial, tão superior, né? Tão espiritual, né? É uma dimensão que você, assim, você não encontra ela no botequim da esquina. É uma coisa que você tem que caminhar para você ir aprimorando isso, você ir avançando dentro disso, você ir refinando essa percepção, né? Que é esse testemunhar. Né? Porque se a pessoa não entende, ela não tem o que adubar, ela nem sabe o que ela vai alimentar, ela nem sabe qual que é a sintonia certa. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Nesse momento, nós estamos testemunhando? Essa é a grande pergunta. Eu nós reconheço... Todos, não só nós dois, mas todo mundo que está junto então, aqui, acompanhando. Essa é a grande questão, né? Se nós estamos ou não. Agora, o que significa isso?
Testemunhar, agora a gente vai ter que dizer para mim, porque eu também não vou dizer que é uma verdade absoluta e total e categórica. Eu tenho que dizer o que é para mim. Depois você diz o que é para você. Se alguém quiser escrever o que é para você, escreve nos comentários, mas isso serve como base. Então, se existe agora uma consciência que está percebendo algo, ela está percebendo, ela reconhece que ela está percebendo algo. Então, agora, se eu estou percebendo algo agora, eu entendo isso como o ato de estar percebendo agora como estar testemunhando. Agora, tem uma outra questão que eu acho que tem a ver com que a Ruth, inclusive, fez uma pergunta aí, que ela quer uma distinção entre ego e observador. E esse observador, ele tem muito a ver com o testemunhar. Às vezes o Osho coloca o testemunhar como sinônimo de observador. Veja a confusão, veja a dúvida. Eu posso perceber algo nesse momento e em seguida eu penso em cima. Então, eu posso pensar em cima daquilo que eu percebo. Eu olho para a cara do Champak, eu começo a pensar um monte de coisa sobre o Champak. Eu começo a destrinchar, começo a lembrar de como eu encontrei o Champak pela primeira vez. Isso não é percepção. Houve a percepção, mas aí houve pensamentos acoplados. Então, a percepção é o testemunhar. Agora, os pensamentos acoplados, não. Aí é mais ego. Então, respondendo aí para Ruth, o ego é o que você pensa sobre, não é o que você percebe. E o convite do Osho é testemunhar, testemunhar, testemunhar. Não é testemunhar e pensar sobre. Né? Não é perceber e pensar sobre. É perceber, perceber, perceber. Agora, só para... Eu posso me estender um pouquinho mais, Champak? Você quer falar? Fala. Assim, quando a gente fala do processo que a meditação trouxe, né? Qual foi o meu processo como meditador, inspirado no Osho? Eu achava que esse testemunhar, e eu traduzo melhor para mim, né, como perceber, você me desculpe, mas para mim, quando eu falo perceber, eu entendo. Quando eu falo testemunhar, eu ainda fico meio vago, é minha forma. Você encontra, cada um encontra a sua. Mas quando eu entendi a palavra testemunhar ou perceber a realidade, eu pensava só no externo. Eu percebo a tela do computador, eu percebo meus gestos, eu percebo a minha voz, eu percebo a luz aí. E eu não incluía o perceber meu próprio estado. Como é que está meu peito? Com o que eu estou sentindo? Como é que eu estou... O que eu estou pensando? O que eu quero? Então, esse perceber, para mim, isso foi um processo que eu fui sacando com o tempo, ele inclui o mundo interno. Não é só o externo. E até teve uma pessoa aqui no retiro que ela falou, olha, o externo, a realidade externa, ela conversa com a realidade interna. Olha que expressão maravilhosa. Não são coisas separadas. O meu universo interno, ele é afetado pelo externo. Né? Então, existe essa conversa. Então, quando eu falo em testemunhar, é testemunhar tudo. Quer dizer, não é que eu vou testemunhar tudo, mas eu aceito, eu abro as comportas de testemunhar o meu universo interno. Mas aí é testemunhar, testemunhar, testemunhar. Então, você fala assim, bom, se você fica testemunhando, 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 e você não pensa, você só testemunha, você vai ficar parado. Você vai ficar uma múmia. Eu acho que a pessoa pode pensar. Vai ficar o observador. O cara te dá um tapa, você observa. Você observa. Aí eu acho que falta, dentro do que foi no meu processo, eu saquei que eu percebo e eu testemunho forças internas que se manifestam a partir da realidade. Por isso que tem aquela expressão que a moça falou brilhantemente, existe uma conversa entre o externo e o interno. Então, eu percebo a minha resposta. Não é que eu vou ficar mudo. O observador não age corporalmente.
Mas o que sai da percepção vem de uma camada profunda. É uma manifestação e que o cara percebe essa energia e ele percebe ela vindo, esse impulso, e ele percebe a manifestação. Então, ele continua percebendo no movimento. Ele continua percebendo no movimento, ele continua testemunhando. Ele não fica uma múmia, mas aí ele é uma testemunha dele mesmo. Isso que eu acho incrível. Ele é testemunha dele mesmo e da vida. Então, ele é o centro, né? E que está acontecendo um monte de coisa, inclusive as suas ações, inclusive os seus sentimentos. É isso, Champaca, a minha visão é essa, completa aí. Eu sinto assim que esse testemunhar, ele é transformador. Então, para que ele seja transformador, não é essa observação com a minha mente que entra julgando, apreciando, né, o canto do passarinho, que lindo esse passarinho que eu estou ouvindo, que legal aquele outro negócio que está acontecendo, né? Esse perfume que está chegando aqui agora, que gostoso. Então, enquanto minha mente está junto, é uma coisa. Isso. A partir do momento em que eu vou além disso, então, assim, para mim, que no meu processo, né, foi muito importante o sentar e perceber para ter acesso, né? Porque tem até uma coisa que o Osho diz, né? Ele fala que a meditação é um clique, ou você pega ou não, é um clique. Você entende ou não? É uma coisa misteriosa. Mas esse o misteriosa no bom sentido, não no sentido que é estranho, complicado. Não, no sentido místico, né? De mistério nesse sentido mais elevado, né? Que você pega. Então, eu sinto assim, a prática meditativa, a prática de sentar, ela é muito importante porque ela traz... Familiaridade. Ela traz isso, né? Então, aí eu vejo até uma outra citação do Osho, que a gente até já tinha lido no começo, mas que eu acho que tem tudo a ver, quando ele fala que a meditação é qualidade que pode ser trazida para qualquer coisa. Tomar banho, comer, conversar com um amigo. Então, para trazer, ela pode trazer a partir do momento em que você tem esse toque da percepção, né? E você percebe que você, caminhando na rua, você está no meio do comércio, mas você se percebe, né? Você está presente, né? E vem esse conceito da presença, né? Você está presente, você está ali naquele momento, e você está... Né? É claro que você vai falar, isso é o tempo todo, não. Principalmente, né? A gente está caminhando nesse processo, a gente tropeça toda hora, mas tem aqueles momentos em que você pode estar ou lavando prato, ou tá andando no meio da rua, no meio do comércio, e você tem essa oportunidade, ou está andando lá na academia, como eu falei, fazendo lá na esteira, e você traz a consciência e você percebe, e o Osho mesmo diz, para começar pelo corpo, que é a coisa material mais fácil que tem. Observa o corpo, que é o mais fácil, é o mais próximo, está aqui com a gente, né? E daí você vai ampliando essa sua capacidade de percepção, que é o testemunhar. É você estar sendo testemunha do que acontece contigo, do que acontece fora, mas dentro de uma outra dimensão, sem julgamento. E quando você entra nisso, assim, é uma coisa transformadora. Que aí você vai se transformando. A gente percebe a transformação, isso que é o lance, porque quando a gente está na ausência, nós temos determinadas sensações internas, sentimentos internos, estados, e quando a gente está realmente nessa atentividade, que é um outro nome, ao momento e a nós mesmos, aí tudo muda, né? As nossas respostas são diferentes, a gente fica numa boa, a gente fica muito mais leve. Então, esse, para mim, foi uma das coisas que me motiva a prosseguir nessa jornada. Porque eu sinto que,
quando eu estou nesse barato, a coisa é gostosa, a coisa é mais fácil, a vida é mais leve. Então, não é uma coisa que falam para mim, ah, não, você tem que meditar porque o Osho falou. Não, eu tenho que meditar porque eu acho que é fantástico. Né? Muda tudo. E perceber isso. E a outra coisa também, não é que eu vou meditar para eu ficar bonzinho, eu não vou meditar para poder ver o céu diferente, não, você medita, você alcança um estado, né? Esse estado te possibilita, vem como consequência, né? A paz, o amor, uma série de coisas, é um desabrochar que vem como consequência, como um subproduto desse estado que você está cultivando dentro de você, está desenvolvendo, está aprimorando dentro de você, de percepção, de estar testemunhando. Né? Para mim, eu sinto exatamente isso. Eu sinto que esses estados agradáveis, reconfortantes, acesso à sabedoria, tranquilidade, ele vem de uma matriz. Né? Para mim é claro isso. Pode ser que outras pessoas tenham experiências diferentes, né? Que a matriz seja outra. Mas para mim, né, é bem claro que a matriz é justamente esse testemunhar, ou essa atentividade, ou essa perceptividade ao momento. Essa é a matriz, para mim, desses estados. Tem uma coisa também bastante interessante, Champac, que dentro... Eu ainda estou naquela pergunta. Qual que foi o processo que você teve como meditador? Eu percebi assim que quanto mais eu estou nesse estado, mais eu percebo que existe um fluir, mas eu percebo que o fluir da minha vida e das minhas ações, eles existem. Eu não vou criar esse fluir. Eu estou falando com você, eu estou andando, eu estou cozinhando, eu estou fazendo as coisas. Mas, normalmente, não existe o centro que está consciente disso. Então, existe o fluir, eu não vou criar o fluir, já existe o movimento, mas não tem a consciência que observa. Aí eu percebi que quando existe essa atentividade ao fluir, o fluir não é o mesmo. O fluir muda. Os movimentos não são os mesmos. As falas não são as mesmas. Os sentimentos não são o mesmo. O fluir continua, mas é outro. Então, o fluir da ausência é um. O fluir da presença é outro. Isso eu não sei se tem a ver com física quântica, porque eu não me debulhei a estudar física quântica, mas parece que tem alguma coisa dentro da física quântica que, quando existe o elemento consciência, o experimento muda. Quando não existe a consciência, o experimento é outro. Eu não sei, quem quiser depois... Um caso que eu acho muito claro para isso aí é o lavar os pratos e os talheres. Né? Eu acho que, no normal, se você não tem a consciência, se você não está presente, aquilo pode ser... Cara, né? Eu já vi assim, uma série de piada, de coisa, né? O cara reclamando, poxa, olha a quantidade de prato que eu tenho para lavar, a quantidade de... Não é? E se você está presente, né? Eu acho interessante, até um rapaz conhecido meu, que assim, ele não sabe nada de Osho, não tem nada disso, mas ele comentou comigo que ele adora lavar os talheres e prato. Que ele falou assim, eu gosto de lavar cada talher separadamente, eu gosto de pegar, lavar. Eu falei, cara, você está naquela hora, você está no momento consciente ali, cara. É diferente, é um estado diferente, né? Tem pessoas que não têm esse conceito, né, de meditação, mas elas entram. Eu já vi algumas pessoas assim. Mas a ideia, sabe, para mim, esse entendimento, né, de testemunhar, de presença, que a gente está falando, ele facilita com que uma pessoa como essa,
né, que ela consiga mais facilmente expandir isso para outras situações fora o lavar os talheres. Porque a ideia não é só curtir a presença enquanto você lava talheres. É em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, se ela tem uma sacação do que é que ela, o que está acontecendo ali, opa, aqui está acontecendo uma coisa leve, gostosa e agradável. Será que eu consigo transferir essa coisa leve, gostosa e agradável para quando eu estou dirigindo? E a pessoa, se ela consegue, ela vai aumentando. E, inclusive, da hora que não está fazendo nada, está só sentado, quieto, com os olhos fechados. Né? Você está ali, da mesma forma, você vai estar presente. A questão da presença, a questão da observação, a questão do testemunhar, ele está em todas as situações. Não é só na hora que você sentou para fazer a meditação. A essência é realmente o testemunhar, eu estou percebendo, eu estou atento enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou fazendo aquilo, papá. Agora, tem umas situações que desencadeiam esse testemunhar, mas aí que favorece o bem-estar. Aí você entra num bem-estar diferente. Né? Enquanto você está lavando o prato, você está curtindo, você está leve. Mas no meu caso, assim, que já tenho experiência com meditação, não sei como é que é para outras pessoas, mas quando eu fecho os olhos e procuro estar no mesmo estado, mas de olho fechado, o prazer é maior. Existe um desfrute maior. Então, não é uma obrigação meditar de olhos fechados. E a gente tem que falar também de meditação ativa, né, Champagne? Porque a gente começou com ativa, né? E acho que ainda fazemos, ainda praticamos. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que em algumas situações vem um bem-estar acompanhado, mas o bem-estar não é a essência é a presença. Aí, de novo, a gente está usando outras terminologias, mas eu acho que deu para entender que para a gente é tudo sinônimos. Testemunhar, presença. Eu acredito que seja aprofundamentos, né, Aprofundamentos, à medida que você vai caminhando nesse processo, você vai tendo, você vai aprofundando mais. Eu acho que assim, você sentando em silêncio, de olhos fechados, aquela hora ali, você vai alcançando alguns estados que você, na hora que está tomando banho, lavando prato, ou caminhando na rua, essas coisas vão ficando mais... Vai trazendo, parece que vai vindo mais na sua memória, entendeu? Essa lembrança do, opa, eu estou aqui. O que não quer dizer que a gente também não pode ter um bem-estar incrível em situações normais. Né? Você, por exemplo, estava passeando lá no parque, como você falou no último Oshocast, e você estava de olhos abertos, você estava caminhando, você estava em pé, e estava se sentindo maravilhosamente bem, né? E às vezes acontece, mas assim, existem situações que isso aflora mais facilmente. Mas é interessante, a gente está falando de ficar sentado, mas assim, você começou muito mais com as ativas, né, Champagne? Ativas, mais com dinâmica e Kundalini, era dinâmica e Kundalini direto. Né? E que serviu para caramba, né? Foi, porque é aquela história, né? Assim, a catarse não necessariamente a meditação, mas ela ajuda a você liberar, a romper barreiras que te impedem o seu processo de caminhar dentro da meditação. Né? Eu imagino assim, uma pessoa extremamente travada, que, sei lá, foi sabotada nas suas iniciativas ao longo da vida, muito reprimida e tudo. Quer dizer, elas simplesmente entrar num processo de meditação sem trabalhar alguma coisa para abrir, porque senão ela vai trazer esse peso. Não é? Outro dia eu vi, parece que até assim, o Aboda, outro dia, ele postou
um texto, nem era do Osho, de alguém comentando a respeito, né, da gaiola que a gente cria e a gente se prende e fica impedido de voar, e que a gente mesmo constrói essa gaiola, né? Então, eu sinto assim, a terapia como ferramentas, uma terapia de catarse, uma bioenergética, muitas vezes, ela te ajuda a poder romper essa gaiola para você poder voar, né? E eu sinto que a meditação é um voo que eu faço. Assim, agora, a minha experiência é que quando eu associo uma técnica de meditação ativa catártica, mas quando eu associo esse testemunhar, esse perceber momento a momento, quando eu ponho em prática o que o Osho fala aí, né, que você leu, você está respirando, mas você procura estar consciente dessa respiração. Não falou com essas palavras, mas basicamente esteja no momento. Né? Então, quando você consegue, e aí que eu acho assim que a gente tem que lembrar disso, não é só a aeróbica, não é só a catarse, chama a presença. Aí o processo é outro. Para mim é bem claro que quando eu estou testemunhando um processo catártico, o processo catártico ganha outras dimensões, ele ganha outras expressões, ele ganha outras liberações emocionais, muito mais vivas. Né? Inclusive, Nissarcan, quando você está, por exemplo, num processo de catarse, você está o quê? Liberando coisas que estão presas. Estão presas aonde? Dentro de você. Então, se você está atento e está consciente do que está acontecendo, você está acessando esses espaços doídos, fechados, trancados, traumatizados, que estão aqui dentro e que você tem essa oportunidade de colocar para fora. Né? Então, você tá vendo e você está em contato com isso. Né? Isso, e quanto mais presente você está, mais flui o que tem que sair, o que tem que fluir, mais escoa o que tem que sair. Para mim é bem evidente isso. Porque senão, o Nissargan, assim, a catarse ela pode se tornar simplesmente uma gritaria. Inconsciente. Aí não adianta nada. Uma apresentação teatral que a pessoa faz, que vai lá, bate, esmurra pra caramba, grita pra caramba, entendeu? De uma maneira teatral, porque ela não estava presente naquilo, né? Então, a primeira pergunta de hoje foi uma pergunta até do Hudson, que ele colocou a questão do jejum com meditação. E talvez, nesse tempo da gente que sobra, a gente talvez pudesse colocar e outras perguntas que eram anteriores, que a gente pensou, de repente, vão ficar para uma próxima, né? Eu acho que quando chegar o Desmistificando a Meditação 27, capaz que a gente chegue na metade, né? Mas, essa questão aí do jejum e meditação, eu tenho um pouco de experiência nisso, sabe? Eu fiz uma vez um processo de meditação com jejum de 21 dias. Eu fiquei 21 dias em jejum. E assim, esses 21 dias foram os períodos que eu mais tive facilidade de vivenciar o testemunhar, de verdade, sabe? É verdade. Eu vou contar como é que foi o meu processo, né? Mais ou menos. O que foi vivenciar o testemunhar no jejum? Eu estou deitado, tá? Estou sentindo o momento. De repente, eu observo o meu corpo levantando. Eu não tive nenhum pensamento do corpo levantar, mas o corpo levanta, eu só estou observando. O corpo começa a caminhar e eu estou observando. Aí, de repente, eu faço uma caminhada. O pessoal acha que quando o cara está em jejum, 21 dias de jejum, o cara fica morto. Não, o cara fica leve. O cara fica límpido. Eu caminhava uns quilômetros mesmo. Era uma região rural, não foi aqui. E aí depois o corpo caminhava, e eu não decidia quando eu ia parar. De repente eu parava, de repente eu sentava, eu ficava só testemunhando, era tudo uma delícia. Aí de repente eu estava lá, aqui agora,
de repente eu levanto, o barato assim é que a gente faz isso. Só que não tem normalmente, como a gente estava falando, não tem aquele testemunhar puro, né, forte. Então, a gente não percebe que tudo está acontecendo. A gente não percebe que não é um fazer, é um acontecer, porque não tem a consciência que está percebendo que está acontecendo. Mas e quando eu fiz o jejum, principalmente nos últimos dias, eu percebi aquilo no momento e eu percebi o acontecer. Eu percebi que não era uma obra da minha mente, uma decisão da minha mente. E eu percebia na hora, não era depois. Eu levantei, depois eu percebi que eu levantei. Não, é na hora, todo momento de levantar, eu estava sacando. Então foi uma experiência forte de testemunhar, foi fácil, bem tranquilo e natural. Só que não é uma coisa que tem os seus cuidados, né? Pode Pois falar, é, isso Chapai. eu queria te perguntar se você puder até dizer, quer dizer, em que consiste esse jejum? Bom, Parar de comer totalmente? foi parar de comer, né? Eu bebia, na verdade, um suco na segunda semana, um suco muito fraco, né? Um suco bem fraco, né? Porque a primeira semana não tinha nada, nem suco, nem nada. Eu não recomendo. Desculpa aí quem gosta, desculpa quem organizou, mas eu não recomendo ficar sem líquido na primeira semana. Isso para mim não sinto que foi bom. E aí eu nem estava pretendendo falar isso, mas eu não, mas é uma prevenção que eu tenho que dizer. Eu vou dizer porque eu acho que não convém. Não, fisicamente não convém. O líquido é importante, muito importante. Então passar uma semana sem líquido em função de uma ideia de que isso vai te trazer alguma coisa, já tem mais do que comprovações científicas que isso é destrutivo. Né? É o líquido, é a água que tira as impurezas. O jejum é fantástico como limpador de impurezas. Mas se eu não tenho o transporte, né, do líquido para expurgar isso, eu estou fazendo um trabalho contrário, não foi legal. E também me deu até edema. Mas, enfim, tirando essa parte, Uhum. não sei, respondendo a tua pergunta, sim, a segunda semana teve líquidos bem fracos e a terceira semana uns líquidos, sucos, um pouco mais grossos. Agora, assim, não sei, eu acho que isso... Eu só fiz uma vez, né? Uhum. E eu acho que ele é muito perigoso, porque eu até tenho um vídeo no YouTube, quem quiser, pede, eu falo sobre o jejum. Não é, na verdade, é mais um áudio, mas tem uma imagem de fundo. Por que o Osho não enfatizava muito? Aí a gente vai longe, hein, meu? 9 horas já, hein? Já tá, eu acho que a gente vai fechar com isso E e acabou. a próxima semana. Aí, mas as tradições espirituais, esse áudio, se vocês forem procurar no YouTube, eu posso depois colocar o link abaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser ouvir. Porque realmente várias tradições falam do jejum e que ele traz os seus benefícios, né? As suas conexões profundas, né? Todo mundo fez jejum. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Champac. Você sabia que o Osho fez jejum? Ah, é? Não sabia. Ah, você não sabia? Então, eu estou falando algo inédito, porque ele nunca falou de jejum lá enquanto que a gente teve lá, nunca deu dica, e eu entendo perfeitamente isso, porque ele é perigoso, porque ele está sim com repressão. O Osho não tem nada a ver com repressão, e aí vamos ver se der tempo a gente fala. Mas o Osho, ele contou uma história, né, sobre a vida passada dele. Ixi, nossa senhora, vamos entrar em vespeiro agora. Mas assim, ele falou que quando ele, na vida passada dele, acho que foi a anterior, ele foi assassinado. Uhum. Não sei se você lembra disso. Isso eu sabia. Mas ele estava em jejum. Ele Ah, fez 21, ele estava fazendo 21 dias de jejum, num processo meditativo, usando o jejum, e ele foi assassinado antes de completar. Se eu não me engano, foram 3 dias antes dele completar.
Quando ele nasceu da mãe dele, que nós conhecemos, nós vimos a mãe dele lá em Puna, né? Quando ele nasceu, ele ficou 3 dias sem amamentar, sem beber leite. Parece que ele completou o jejum dele dos 21 dias nessa vida. É uma coisa muito louca. Eu não estou inventando, ele realmente falou isso. Se é verdade ou não, eu não sei. Deve ser. Mas eu estou transmitindo o que ele falou, dizendo que realmente até ele entrou nesse, vivenciou o jejum. Mas o problema do jejum, eu sinto que precisa ter muita experiência com meditação para não se tornar uma repressão. Porque não é o canal você reprimir, porque não é você ter jejum de comida, é você não pensar em comida. Então, na verdade, é o jejum de pensamentos de comida que é positivo. Porque se você fica pensando em comida e não come, aí você está sofrendo, você está reprimindo. Você está ativando hormônios. O que você tem você sente o estômago vazio e você sente o estômago vazio. Começa a vir um pensamento de comida, você não embarca nesse pensamento. Você entendeu? Você tem que pegar em flagrante o pensamento, interromper e volta para a sensação. Mas fica só com a sensação. A gente estava falando que é você não acoplar pensamentos à sensação, à percepção. Se você acopla pensamento, você faz um estrago. Porque você está liberando hormônios que está criando um revertério. Você cria um hormônio de liberação e você não come. Aí não dá certo. Você tem que não pensar, você tem que ter o treino de pegar em flagrante os pensamentos, no caso de comida, e ficar só com a sensação e não com o pensamento. Aí você se dá conta, e nossa, não quero me estender muito, mas você se dá conta que a sensação sem o pensamento, ela é agradável. Você sabe, por incrível que pareça, aquela barriga vazia, a sensação de barriga vazia, totalmente vazia. Acho que o estômago estava colado um no outro lá, a pele a mucosa com mucosa. Você se sente bem. Eu me sentia bem. Eu me sentia gostoso. Parece que me centrava. Então, mas é porque eu não estava pensando. Aí que está. Eu acho que é por isso que o Osho não fala, porque é muito fácil você começar a pensar, aí você estraga tudo. Então, é um processo de meditação. Ô, Nissarran, eu acho que a gente pode, em paralelo com isso, a gente já no próximo, porque agora não vamos prolongar mais, a questão da própria alimentação, né? Porque eu sinto aquilo que eu narrei lá no começo, que ficou sem o pessoal acompanhar, que a gente contou o início da nossa história, né? Esses 2 últimos anos em que eu adentrei mais em meditação, eu perdi, até hoje, mais ou menos, 12 quilos. Que bom. Eu tô progressivamente comendo menos. Você está sentindo melhor? Não, eu estou assim, me sentindo ótimo, eu estou me sentindo com um corpo ótimo, entendeu? Leve. Leve. Eu saudável. Tive dificuldade em outra época de fazer yoga, que para mim era difícil. Assim, eu estou diminuindo a porção de excessos no meu corpo, eu estou me sentindo bem, eu estou sentindo que é uma coisa que está vindo junto, entendeu? E com a história de eu estar fazendo eu preparando minha comida, eu comendo aquilo que eu como, sabendo o que é, acompanhando, qualquer coisa que fica diferente, eu estou sabendo o que é que eu botei de tempero aqui, ali, o que aconteceu. Eu sinto que a história da alimentação ela caminha junto nisso aí. Então ela fica para os próximos capítulos, né, Champagne? É claro, isso aí é grande. Próximo capítulo, não percam. Alimentação e meditação. Isso. Tá, vamos ver se a gente... Perguntas, né? Que eu fiz um print aqui dos comentários das pessoas, né, para a gente poder retornar, e os da vez passada, que a gente já tem coisa aqui, várias questões que foram colocadas e que a gente ainda não abordou. Né? Beleza. Então, você printou tudo, você sabe o que foi perguntado, a gente pede 1000 desculpas, mas é o tal negócio, né, meu? Quando a gente se empolga num assunto e quer esclarecer e quer fechar, aí, se a gente começar a introduzir
as perguntas, aí a gente quebra a sequência. Mas a gente quer responder, então a gente vai ter que ter um momento só das perguntas, né, Champagne? Um Oshocast só das perguntas. Considerando que hoje, essa maior parte do tempo, essa é uma pergunta que chegou para a gente. Foi uma pergunta, então, tá? A pergunta foi respondida. Exatamente. Tá bom, pessoal, valeu. Muito obrigado pela presença. Tá legal. Obrigado, Champagne. Grande abraço para você e para todo mundo. Tchau, deixa eu dar aqui o meu stop.